Graças e paz, irmãos. Estamos na nossa campanha de leitura bíblica em um ano e hoje estaremos lendo os capítulos 8, 9 e 10 do segundo livro de Crônicas. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo e acompanhar a leitura. Capítulo 8 está escrito: E sucedeu ao fim de 20 anos, nos quais Salomão edificou a casa do Senhor e a sua própria casa, que Salomão edificou as cidades que Irão lhe tinha dado, e fez habitar nelas os filhos de Israel. Depois foi Salomão a Ramate-Zobá e a tomou, e também edificou a Tadmor, no deserto, e todas as cidades de provisões que edificou em Ramate. E edificou também a alta Bet-Horon e a baixa Bet-Horon, cidades fortes com muros, portas e ferrolhos, como também a Baalate, e todas as cidades de provisões, que Salomão tinha, e todas as cidades de carros e as cidades dos cavaleiros, e tudo quanto, conforme ao seu desejo, Salomão quis edificar em Jerusalém e no Líbano e em toda a terra do seu domínio. Quando todo o povo que tinha ficado dos heteus, amorreus, perizeus, heveus e jebuseus, que não eram de Israel, dos seus filhos que ficaram depois deles na terra, dos quais os filhos de Israel não destruíram, Salomão os fez tributários até o dia de hoje. Porém, dos filhos de Israel, Salomão não fez servos para a sua obra, mas eram homens de guerra, chefes dos seus capitães e capitães dos seus carros e cavaleiros. Destes, pois, eram os chefes dos oficiais que o rei Salomão tinha, 250 que presidiam sobre o povo. E Salomão fez subir a filha de Faraó da cidade de Davi para a casa que ele tinha edificado, porque disse: Minha mulher não morará na casa de Davi, rei de Israel, porquanto santos são os lugares nos quais entrou a arca do Senhor. Então Salomão ofereceu holocaustos ao Senhor sobre o altar do Senhor, que tinha edificado diante do pórtico. E isto segundo a ordem de cada dia, fazendo ofertas conforme o mandamento de Moisés, nos sábados e nas luas novas e nas solenidades, 3 vezes no ano, na festa dos pães ázimos, na festa das semanas e na festa das tendas. Também, conforme a ordem de Davi seu pai, designou as turmas dos sacerdotes para os seus ministérios, como também as dos levitas acerca dos seus cargos, para louvarem e ministrarem diante dos sacerdotes segundo o que estava ordenado para cada dia, e os porteiros pelas suas turmas a cada porta, porque assim tinha mandado Davi, o homem de Deus. E não se desviaram do mandado do rei aos sacerdotes e levitas em negócio nenhum, nem acerca dos tesouros. Assim se preparou toda a obra de Salomão, desde o dia da fundação da casa do Senhor até se acabar, e assim se concluiu a casa do Senhor. Então foi Salomão a Ezion-Geber e a Elote, a praia do mar e na terra de Edom. E enviou Irão por meio dos seus servos, navios e servos práticos do mar, e foram com os servos de Salomão a Ofir, e tomaram de lá 450 talentos de ouro e os trouxeram ao rei Salomão. Capítulo 9. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão, veio a Jerusalém para provar Salomão com questões difíceis, com um grande séquito e com camelos carregados de especiarias, ouro em abundância e pedras preciosas. E foi a Salomão e falou com ele de tudo o que tinha no seu coração. Salomão lhe respondeu a todas as suas questões, e não houve nada que Salomão não lhe pudesse esclarecer. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e as iguarias da sua mesa, e o assentado dos seus servos, e o estado dos seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e as vestes deles, e a sua subida pela qual ele chegava à casa do Senhor, ela ficou como fora de si. Então disse ao rei: Era verdade a palavra que ouvi na minha terra acerca dos teus feitos e da tua sabedoria. Porém não cria naquelas palavras até que vim, e meus olhos viram. Eis que não me disseram a metade da grandeza da tua sabedoria, sobrepujaste a fama que ouvi. Bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados esses teus servos, que estão sempre diante de ti e ouvem da tua sabedoria.
Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no seu trono como rei para o Senhor teu Deus, porque teu Deus ama Israel, para estabelecê-lo perpetuamente. Por isso te constituiu rei sobre eles, para fazer juízo e justiça. E deu ao rei 120 talentos de ouro, especiarias em grande abundância, e pedras preciosas, e nunca houve tais especiarias, quais a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. E também os servos de Irão e os servos de Salomão, que de Ofir tinham trazido ouro, trouxeram madeira de algumins e pedras preciosas. E da madeira de algumins o rei fez balaústres para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas e saltérios para os cantores, quais nunca dantes se viram na terra de Judá. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou, e tudo quanto ele pediu, mas do que ela tinha, ela mesma trouxera ao rei, assim voltou e foi para a sua terra, ela e seus servos. E o peso do ouro que vinha em um ano a Salomão era de 666 talentos de ouro, afora o que os negociantes e mercadores traziam. Também todos os reis da Arábia e os governadores da mesma terra traziam a Salomão ouro e prata. Também fez o rei Salomão 200 pavês de ouro batido. Para cada pavês destinou 600 ciclos de ouro batido, como também 300 escudos de ouro batido para cada escudo de ouro batido. Para cada escudo determinou 300 ciclos de ouro, e Salomão os pôs na casa do bosque do Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim, e o revestiu de ouro puro. E o trono tinha 6 degraus e um estrado de ouro, que eram ligados ao trono, e encostos de ambos os lados no lugar do assento. E 2 leões estavam junto aos encostos, e 12 leões estavam ali de ambos os lados, sob os 6 degraus. Outro tal não se fez em nenhum reino. Também todas as taças do rei Salomão eram de ouro, e todos os vasos da casa do bosque do Líbano, de ouro puro, e prata reputava-se por nada nos dias de Salomão. Porque indo os navios do rei com os servos de Irão a Tarsis, voltavam os navios de Tarsis, uma vez em 3 anos, e traziam ouro e prata, marfim, macacos e pavões. Assim excedeu o rei Salomão a todos os reis da terra em riqueza e sabedoria. E todos os reis da terra buscavam a presença de Salomão para ouvirem a sabedoria que Deus tinha posto no seu coração. E cada um trazia o seu presente, vasos de prata e vasos de ouro, e roupas e armaduras, especiarias, cavalos e mulas. Assim faziam de ano em ano. Teve também Salomão 4.000 estrebarias para os cavalos e seus carros, e 12.000 cavaleiros, e colocou-os nas cidades dos carros e junto ao rei em Jerusalém. E dominava sobre todos os reis, desde o rio até a terra dos filisteus e até o termo do Egito. Também o rei fez que houvesse prata em Jerusalém, como pedras, e cedro em tanta abundância como os sicômoros que há pelas campinas. E do Egito e de todas aquelas terras traziam cavalos a Salomão. Os demais atos de Salomão, tanto os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos no livro das crônicas de Natã, o profeta, e na profecia de Aías, o silonita, e nas visões de Ido, o vidente, acerca de Jeroboão, filho de Nebate. E reinou Salomão em Jerusalém 40 anos sobre todo Israel. E dormiu Salomão com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. E foi Roboão a Siquém, porque todo Israel tinha vindo de Siquém para fazê-lo rei. E sucedeu que, ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, o qual estava então no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, voltou do Egito, porque enviaram a ele e o chamaram. E vieram Jeroboão e todo Israel e falaram a Roboão, dizendo: Teu pai fez duro o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura serviço de teu pai e o pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele lhes disse: Daqui a 3 dias voltai a mim. Então o povo se foi. E tomou Roboão conselho com os anciãos, que estiveram perante Salomão seu pai, enquanto viveu, dizendo:
como aconselhais que eu responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: se te fizeres benigno e afável para com este povo, e lhes falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém ele deixou o conselho dos anciãos, que os anciãos lhe deram, e tomou conselho com os mais jovens, que havia crescido com ele e estavam perante ele. E disse-lhes: que aconselhais vós? Que respondamos a esse povo, que me falou, dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs. E os jovens, que com ele haviam crescido, lhe falaram, dizendo: assim dirás a esse povo, que te falou, dizendo: teu pai agravou o nosso jugo, tu, porém, alivia-nos. Assim, pois, lhe falarás: o meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos carregou com um jugo pesado, eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia, e Roboão, como o rei havia ordenado, dizendo: voltai a mim ao terceiro dia. E o rei lhes respondeu asperadamente, porque o rei Roboão deixara o conselho dos anciãos. E falou-lhes conforme o conselho dos jovens, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu o aumentarei mais. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigareis com escorpiões. Assim o rei não deu ouvidos ao povo, porque esta mudança vinha de Deus, para que o Senhor confirmasse a sua palavra, a qual falara pelo ministério de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tornou-lhe o povo a responder, dizendo: que parte temos nós com Davi? Já não temos herança no filho de Jessé? Cada um a sua tenda, ó Israel. Olha agora pela tua casa, ó Davi. Assim todo Israel se foi para as suas tendas. Porém, quanto aos filhos de Israel, que habitavam nas cidades de Judá, e sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou a Adorão, que tinha cargo dos tributos, porém os filhos de Israel o apedrejaram, e ele morreu. Então o rei Roboão se esforçou para subir ao seu carro e fugiu para Jerusalém. Assim se rebelaram os israelitas contra a casa de Davi até o dia de hoje. Então terminamos a nossa leitura de hoje. Amanhã, se Deus permitir, estaremos vendo os capítulos 11, 12 e 13 do segundo livro de Crônicas. Então, que Deus te abençoe. Até amanhã, se Ele o permitir.